Olá, muito boa noite a todos vocês que nos ouvem, nos escutam, que é a mesma coisa que ouvem, e que nos acompanham, nos assistem toda semana aqui no nosso podcast Papo de Pombo, nosso podcast semanal sobre cotidiano, cultura e entretenimento. Meu nome é Wilder Rodrigues, estou aqui acompanhado da minha companheira Raquel de todas as semanas, e hoje nós vamos fazer um papo um pouquinho diferente. Hoje não tem convidado, diferente das semanas anteriores, mas o papo vai ser legal mesmo assim, porque hoje nós vamos fazer a resenha de um livro. Nós vamos comentar sobre um livro que lemos recentemente. Mas antes disso, só gostaria de pedir para que você deixe aquele like pombado, dê aquela pombada forte no botão de inscrição e compartilhe com seus amigos para nosso vídeo chegar cada vez a mais pessoas. E também deixar um agradecimento a vocês que já nos assistem e já nos escutam. O livro de hoje é esse aqui, vou mostrar para vocês, é o livro Elástico, como o pensamento flexível pode mudar as nossas vidas, né? Vendo esse nome aqui inicialmente, você pode pensar que é um livro de autoajuda, eu também pensei isso, que era um livro de autoajuda, mas não, é um livro de divulgação científica. O que acontece é que a tradução do nome foi feita nas coxas. O nome original dele é Elastic, Flexible Thinking in a Time of Change, ou seja, pensamento flexível em tempos de mudança. Então, o que ele vai fazer aqui não é te ensinar a usar esse pensamento flexível, que a gente vai definir daqui a pouco, mas sim descrevê-lo e dizer o porquê da sua importância, certo? O autor desse livro é um tal de Leonard Lodinow, não sei se é assim que fala. Lodinow, né? Lodinow. É até um W no final, né? 9. Deve ser Lodinow. Será que ele é russo? Enfim, não sei. Ele é famoso, né? A gente devia saber isso. Pois é. Enfim, o Leonardo. Leonardo, blá, blá, blá. Enfim, para todos os efeitos, o nome dele está escrito aqui, ó. Aí, quem quiser, digita lá no Google Tradutor depois e bota no o que ele faz da vida. Isso. Pois é, ele é doutor em física, certo? Ele é doutor em física, não, ele não é biólogo, ele vai falar muita coisa de cérebro, mas ele não é biólogo. Ele é um físico, porque físico gosta de dar pitaco em tudo, né? A gente é assim, a gente é ensinado a ser assim na universidade. Cientista, né? Cientista. Então, só rapidamente aqui uma leitura da ficha da biografia dele, bem pequenininha, que está aqui no livro, né? Fala que o Leonard é doutor em física pela Universidade de Califórnia, foi professor no Instituto de Tecnologia da Califórnia, pesquisador no Instituto Max Planck em Munique. Ele já escreveu para televisão, colaborando em séries como MacGyver, Star Trek, A Nova Geração, criou games premiados, não sei qual, ele não fala qual, mas enfim, aqui está falando que ele criou. Alguns deles com Steven Spielberg, né, um diretor que eu gosto muito. Dentre seus livros anteriores estão os best-sellers O Andar do Bêbado e O Subliminar, que eu ainda não li, mas pretendo. Todos eles sucesso de público e crítica, somando mais de 200 mil exemplares vendidos só no Brasil. Então, o cara não é pouca bosta, o cara é foda. Enfim, então nós vamos discutir um pouquinho sobre esse livro aqui hoje, um livro deveras interessante, eu gostei bastante. Antes de a gente começar na parte técnica, eu vou só falar rapidinho o que eu achei do livro, bem rapidinho, para a Raquel falar também, porque eu acho que essa resenha tem que englobar a opinião da pessoa. Né? Com certeza. Eu achei um livro muito bom, gostei, ele é fininho, ele tem 200 e poucas páginas, 270, alguma coisa. 270? É isso, isso. No meu pequenininho aqui, né? O seu é de bolso, né? Meu de bolso. No meu aqui ele teve 244 páginas, 240, fora as notas e os agradecimentos, né? 244 páginas, muito bem referenciado, todas as coisas que ele fala, ele coloca referência bibliográfica no final, então ele não está inventando nada do que está aqui. Exato. E é uma leitura muito boa, muito gostosa, leve, achei leve de ler, apesar de ser muito informativo, achei a escrita boa. E a estrutura do livro, ele basicamente divide o livro em quatro partes, vou falar aqui bem rapidinho, depois a gente vai detalhar. Ele basicamente tem uma parte onde ele fala sobre confrontar a mudança, né? Tipo assim, ele argumenta lá que a realidade atual, ela muda com facilidade, com a rapidez muito grande, então ele faz comentários a respeito disso, de como enfrentar essa mudança. Depois ele discorre sobre o pensamento, a origem do pensamento, por que a gente pensa, o que acontece dentro do cérebro, coisas assim. Depois ele vai falar basicamente do insight,
né? Tipo, de onde vêm suas ideias? Você tem ideias e essas ideias não surgem do nada, né? Fica aqui uma dica do filme, assistam A Origem, com Leonardo DiCaprio, do Christopher Nolan. Muito bom, assistam. E por último, tem a parte que ele chama de libertando o seu cérebro, que é onde ele vai explicar um pouco mais sobre como que você, como é que eu vou dizer, doma, entre aspas, seu cérebro e faz ele trabalhar de uma forma melhor para você quando você aprende essas diferenças entre os tipos de pensamento e como usar esses tipos de pensamento da melhor forma possível. Então, é basicamente isso, um resumão do livro, e agora nós vamos entrar na parte da resenha mais propriamente dita. Raquel, a bola é sua. Isso. Falar também, né, de o porquê de eu ter escolhido esse livro. Como a gente já tinha explicado no início do podcast, a gente quer fazer resenhas de livro, seja uma vez por mês, né, uma frequência parecida uma vez por mês. E aí eu sugeri esse livro, o Wilder aceitou também, achou uma boa ideia, porque justamente, hoje em dia, né, a gente tem muita informação disponível, a gente consegue pegar as coisas de maneira muito rápida na internet, né, no celular. A gente literalmente está dormindo com o celular do lado, a gente pega, pensa em alguma coisa, pega, pesquisa, e isso pode ser ruim em alguns momentos, né? Porque você fica viciado em algumas ideias, você acaba não pensando tanto por si, né? Você às vezes pensa por outros, ou você às vezes fica com preguiça mental de raciocinar, você vai direto em pesquisas. Uhum. E Preguiça mental, inclusive, que é um mal da atualidade, né? exatamente. E, e às vezes, assim, eu estava pensando assim, no processo de decisão, que estava com muita dificuldade de decidir na hora. Aí me veio esse livro elástico, eu, caramba, interessante, né? De repente vai ter alguma coisa sobre como a gente pode ser um pouco mais flexível na vida, né? Como que a gente faz para ser mais flexível. Não como um fim de autoajuda, né? Como o Wilder bem colocou, e ele bota de maneira bem técnica, né? Eu já tinha lido o outro livro dele, de Subliminar, ele é técnico. Ele não faz assim, não, você tem que acreditar em si, você tem todo o potencial que precisa. Não, a ideia não é autoajuda. É justamente explicar o que está ocorrendo e, por meio dessas explicações, você chegar a essas conclusões, se precisa melhorar ou não, né? Seja por meios psicológicos, né? Meios, né, cerebrais. E ele explica justamente a parte física de como que isso ocorre. Aí me chamou a atenção e a gente partiu para essa leitura, né? Uhum. Também gostei bastante. O Ida achou leve, eu achei um pouco. Também não chega a ser pesada, não vou dizer pesada, tipo interpretação dos sonhos, né, de Freud, é um pouco mais pesado de fato, mas por vários momentos eu tinha que parar, pensar, raciocinar no que eu estava lendo, né, para não ser simplesmente uma leitura não dinâmica. E eu parava e fazia anotações, né? Inclusive eu estou com uma colinha aqui na minha frente para a gente poder discutir um pouco sobre os principais tópicos. Pessoa organizada é outra coisa. Não, Por isso que é bom fazer as coisas com mulher. Tudo da minha vida eu tentei trabalho de escola, tudo tinha que ter mulher no grupo, porque senão não desenvolve, não. Só Ah sacudo lá, da tá merda. vendo? Mas também escrevendo deixa a gente mais analítico, né? É o que a gente vai falar, né? Para seguir o roteiro, a gente não fica tanto flexível. Ah, sim, mas. Ah, Enfim, aqui a gente tenta casar os dois. exato. Então, entrando no livro agora, propriamente dito, né? Explicando o que ele explica ao longo do livro e minhas considerações, o Wilder também fica à vontade de interferir. Uhum. Primeiro tópico, né? Que ele, como foi falado, confrontando a mudança, ele fala que tem muitas informações, como a gente já colocou, que a gente tem que aprender a lidar com isso e que a gente tem que agir de maneira rápida hoje em dia, né? Então, por exemplo, eu sou engenheira, eu trabalho na área de defesa com veículos blindados. Flexibilidade para o veículo blindado também é muito importante, porque agora a gente quer saber o máximo de informação, mas processada, pronta, senão acaba sobrecarregando a parte cognitiva do comandante, e é da maneira mais rápida possível. E eu fiz um paralelo aqui com esse livro também nessa parte de elástico. Aí ele começa citando exemplos por exemplo, Pokémon Go, que é um jogo com realidade aumentada. Aí, inicialmente, ninguém pensava que isso iria chamar a atenção das pessoas. Não, pô, a pessoa gosta de pegar o celular ali e fazer imersão naquele jogo, né? Não
tá vendo a realidade provavelmente dita. A Uhum. finalidade maior de um jogo é você se imergir naquele jogo. Sim. Ele pensou, mas e se eu fizer o contrário, imergir a pessoa na realidade dela, né? Imergir o jogo na Então, realidade, né? emerge o jogo na realidade, aí traz a pessoa de volta para a realidade dela, né? Por isso que eu quis Uhum. dizer, emergir a pessoa na realidade também. Aham. E botar entidades externas ali. Nada como usar Pokémon, né? Pelo amor de Deus, Sim. Pokémon. Todo mundo gosta de Pokémon, né? Uhum. Não conheço ninguém que Agora, não gosta de agora, Pokémon. agora eu vou ser honesto, eu gosto de Hum, Pokémon pra caramba. Realmente, foi tipo aham, assim, comecei a assistir com 7 anos de idade, não assisto até hoje uhum. porque o Pokémon virou um looping, então ficou chato. Mas os É, jogos são muito bons, a ideia ainda é muito boa. Mas o Pokémon Go eu não isso. gostei. Eu achei O a Pokémon. ideia muito foda. Uhum, A ideia, quando sim, anunciaram o jogo, eu tô assim, porra, o cara que inventou essa ideia teve muita manha. muito bom. Cara teve a manha demais, porque, tipo assim, você vai andar pela rua, capturar Pokémon na rua da sua casa, que é o que todo mundo É, quis desde pequeno. exatamente, né? Quem pegou, ainda mais a nossa geração aí, que pegou esse começo do Pokémon, Pois né? é, pegou o Pokémon Sei lá, raiz, né? né? 7 a 10 anos, né? Aqueles bichinhos bonitinhos, poderosos, era bem bacana. Isso. Agora a gente É. vinha aquilo próximo à nossa realidade, né? Eu confesso que eu joguei pouco também, né? Geralmente quando jogava era com alguém perto, que era mais uma situação engraçada, né? Caramba, você era no meio da rua, ele tá mostrando ali onde você vai catar o bichinho. Uhum. E eu lembro de conversar com os colegas que falavam que às vezes estavam de madrugada lá trabalhando, estudando e caramba, tem um Pokémon aqui perto. Aí a pessoa vai lá, saía da casa de madrugada. Uhum. Às vezes pegava ônibus para achar um Pokémon, né? Eu não lembro qual era a distância que ele via o bicho passar, Eu também não lembro. Mas às mas vezes saía de tinham, mas casa. às vezes tinham uns eventos, né? Tipo assim, Pokémon raro É, no lugar tal. Aí você tinha que ir para lá. isso. Eu morava em Belo Horizonte, já na época, a Uhum. UFMG era só, o pessoal simplesmente esqueceu de estudar. Era só É, capturar Pokémon o tempo inteiro. Eu vi Pokémon o tempo é. inteiro. O tempo Aí eu inteiro. ficava catando. Eu achei Pokémon. chato, eu não gostei do jogo, porque Ah, o jogo, para mim, ele tirou as duas coisas que eu mais gostava nos outros jogos do Pokémon, que eram os do Game Boy, os RPGs do Game Boy, que ah, inclusive eu recomendo, são jogos maravilhosos. Que é o seguinte: primeiro, você tem um ah, limite de Pokémon, você só pode carregar 6. E isso te força a montar tá. um time mais otimizado possível. Né? Tipo, você tem que conseguir 6 Pokémons que combinem a maior quantidade de tipos diferentes possíveis para você não ser pego de surpresa. E em segundo lugar são as batalhas. Tipo, Pokémon Go Ah, não tem batalha. Você não captura bichinho botando eles para brigar. Aí primeiro fala, velho, é, se você é, tirou a rinha de galo do Pokémon, que é basicamente rinha de galo, tipo assim, você matou o negócio, sabe? diminuiu. Mas aí eu. Mas eu concordo que É, a ideia do jogo foi revolucionária e foi muito boa. Isso é fato. exatamente. Isso Aí é fato. ele teve um insight ali, ele teve um pensamento fora da caixa, Uhum. que muitos já acharam que era ridículo à época, que era louca, e foi um boom. Muita gente baixou, acho que ele ganhou bastante dinheiro com isso, né? Sim, inclusive aqui no Ficou livro bastante tempo fala em ainda. números, né? No Fala, livro aqui ele não fala em recordo quanto números. agora. Eu E também ele não. fala que ficou bastante tempo também, que as pessoas achavam que. Ah, não, tá escrito aqui. O game superava. Ele já começa falando isso, né? É Uhum. receita de 1,6 milhões por dia. Isso, é um número É bizarro. muita coisa. É um número E ele, gigantesco. e ele ficou por bastante tempo, né? Hoje em dia Fico- já não se fala tanto nele, mas. mas ele ficou porque o cara teve a segunda manha, né? Ele foi soltando os É. Pokémon de pouquinho, né? Ele Isso, soltou a isso. primeira geração, segurou a segunda. Ana, Aí quando a galera começou a encher o saco, pá, soltou os Pokémon da segunda, Aí segurou. faz um marketing novo. É, Muda aí, alguma coisa. aí faz evento de Pokémon lendário não sei aonde. É. Pokémon lendário não sei aonde. Vai segurando assim. Só que mesmo assim de- é um jogo que, querendo ou não, depois de pouco tempo, ele tende a desgastar mesmo, infelizmente. É, é. E também tem que a questão de nós hoje em dia, né? Como a gente tem muita informação, a gente acaba sendo mais superficial nas coisas, né? Tem até um outro livro que fala sobre isso. Uhum. Então, vai ser difícil de as pessoas ficarem muito tempo numa opção de jogo, né? É. Realmente não tem muito como inovar, além de botar novos Pokémons, alguns add-ons ali no jogo, mas a finalidade é essa. Uhum. Sim.
Novamente, né? Foi inovativo, ele botou realidade aumentada no jogo, fez sucesso, porque ele teve esse pensamento fora da caixa e flexível. É. Depois até Aí, tentaram imitar o Pokémon Go fazendo um com dinossauro, tipo Jurassic Park. Só que eu não sei se foi para eu não frente. lembro desse não. Acho que ele não vingou, não. Eu só vi a propagandinha, só não cheguei nem a. Nem sei o nome, É. nem lembro o nome. Aí, nesse contexto também, ele fala da aversão à mudança, né? Que é chamada de neofilia. Uhum. Que a ideia padrão é de que as pessoas têm receio de mudança, né? Todo mundo tem medo. Nossa, vou mudar, meu Deus, o que vai ser? Mas aqui ele aponta que é o contrário, né? Que depende muito se a mudança é para bom ou se é para ruim, né? Então, se a pessoa teve uma experiência muito ruim no passado, ela vai ter um trauma e vai achar que sempre vai ficar sendo ruim. Mas se for uma mudança para bom, não precisa ter essa neofilia, né? Então, por exemplo, você Uhum. vai se mudar para emprego, você vai ganhar mais dinheiro, ou vai ficar mais perto da família, ou você vai se realizar mais nesse emprego, é uma mudança para positiva, né? Sim. Então, não é sempre que a pessoa tem essa neofilia nesse contexto de inovar, né? Que eles achavam que inovar poderia ser perigoso, né? Ainda mais em marketing, porque as pessoas não gostam de coisas novas, muito pelo contrário. Ele Uhum. aponta isso aqui nesse livro. Aí ele fala também sobre, já começa explicando essa questão de pensamento roteirizado, né? Se ele está falando de pensamento flexível, ele tem que definir o que é esse pensamento. Sim, sim, sim. É, Essa é uma parte boa, né? É bem no começo do é, livro, se eu não me engano, quando ele isso, define basicamente os três tipos de pensamento, né? Ele chama, né? é. Divide os pensamentos em três tipos, né? Basicamente. Que é O o roteirizado, roteirizado, que é um pensamento automático, né? Tipo, é um negócio que você faz sem perceber, né? Por como se exemplo, fosse sei um lá, você firmware. vai. Oi? É, é um firmware no computador, né? Algo Tipo, que já está pré-programado ali, você você vai nem escovar pensa. dente. Você não pensa, né? Você vai e faz. É, É tipo um é. negócio assim. Aí depois ele tem o pensamento que ele chama de analítico, né? Que seria um Analítico pensamento. racional, É um racional, que seria uma bem parada. interessante, né? Não é já. Como é que eu vou dizer? Não é incorporado ao seu ser como roteirizado, mas É, é mas é uma. Mas é uma. Ele segue uma sequência lógica, né? Ele tem uma sequência isso. lógica, quase matemática, de fazer as coisas, né? Você tem o input, você vai fazer alguma coisa com aquilo e vai gerar um output. É E o que eu achei basicamente isso. interessante é que ele justamente fala que é racional analítico. Que Uhum, normalmente a gente pensa, nós somos seres racionais, como se fôssemos seres superiores, ou as pessoas racionais são ótimas, são mais desenvolvidas, também não tem nada a ver. Aqui está provando que uhum. pensamento racional puro não é aquele roteirizado, mas também é um que não pensa em fugir padrões, ele segue alguns padrões É, também, de certa forma, né? Um nível é, acima é. do Ele segue roteirizado. padrões. Ah, então, até na matemática ali, né, no começo, não matemática inovativa, né, matemática mais aplicada direto, quando você está aprendendo, vou fazer o cálculo de uma integral. Aí você segue um processo. Quando você compreende esse processo, você faz Uhum. bastantes outras integrais, né? Não É. todas, isso aqui é complexo, mas Eu não, para algumas você tem que usar o flexível, o pensamento flexível. tem, ô doido, mais de uma vez, É, inclusive. eu lembro. Substituições trigonométricas que eu digo. Mas Uhum. eu ia comentar um negócio. Ah, sim. Esse pensamento analítico, né, que ele chama, eu não sei se é uma comparação muito correta, mas eu entendi ele meio que como uma rotina de programação, né? Tipo, você É, tem uma. Você faz lá um programinha no seu C++, ou sei lá qual programa que você uhum. usa. A gente da física usa muito Fortran, Linguagem. enfim. Usa lá Fortran? uma. Fortran. Caraca, Pois é. Você vê como é que vocês. Eles usam, né? Eu não, porque eu não trabalho com programação, mas interessante. é o mais usado. Pelo menos era na, Hum. na UFV e tal. Enfim, não vem ao caso. É, um pensamento, assim, né? Um estilo rotina de programação. Você tem ali todos os passos a serem seguidos. Às vezes a rotina Isso. tem milhares de linhas. Só que é aquilo ali que ela vai fazer, né? Você vai É um dar um pensamento mais input, linear, né? ela é um pensamento totalmente linear, totalmente, tipo É, assim, como se fosse fazer uma conta mesmo, o exemplo da integral foi muito bom. Basicamente, você vai seguir um monte de regra
para transformar Vai um ter uma porrada input de matemática ficando com raiva aí da gente. eu sou físico, matemática tem raiva de mim, tipo assim, é Por inerente. natureza. Mas é recíproca. Não tô brincando. Mas você vai seguir todas aquelas. São várias regras, você vai seguir sempre aquilo. Não vai ter inovação, não vai ter diferença. Né? Então, tipo, às vezes, se você for depender do pensamento analítico, você não vai resolver um problema que te pegue de surpresa, por exemplo. Porque você não... Você, assim, né? A linha daquele pensamento, ela não te permite isso, né? Ela é engessada, digamos assim. Isso. No entanto, ele chama esse pensamento de um pensamento de cima para baixo, se eu não me engano. O pensamento analítico, ele é chamado... Inclusive, eu achei muito interessante essa ideia dele de chamar o pensamento analítico de um pensamento de cima para baixo e o pensamento flexível de um pensamento de baixo para cima. Antes de falar do que eu pensei sobre isso, só uma definição do pensamento flexível rapidamente. Me ajudei também. A definição do pensamento flexível seria o pensar fora da caixa, basicamente. Bem simples é isso. Bem assim, toscamente resumido, que é basicamente isso. Você vai encarar um problema, como é que eu vou dizer? Pensando de forma não comum. Não convencional. Não convencional. Isso, você vai tentar ser criativo. Né? Você vai... basicamente, esse pensamento flexível é mais ou menos isso. É tipo assim, se o pensamento analítico é o racional, o pensamento flexível é, entre aspas, o emocional. Não tem uma regra, não tem uma coisa. Você vai simplesmente... Ele é até difícil de definir, né? Porque ele vem sendo estudado, ainda não parou, ainda tem muito estudo para ser feito em cima disso. Ele pontua isso ao longo do livro. Acho que uma definição boa, entre aspas, é tipo assim, o pensamento não é roteirizado, não é analítico, logo ele é flexível. É o que dá para falar. É o que dá para falar. Mas... Só para dar um exemplo também de um pensamento roteirizado, né? Ele cita a questão do ganso, eu achei bem interessante. Sim. A ganso mãe ali, né? Tá com os ovos, aí um ovo cai, aí ela vai lá, sem pensar, pega, bota pro ninho de novo. Aí vai lá, o ovo cai de novo, aí vai lá, pega, bota no ninho. Aí fizeram um teste, botaram uma bolinha de golfe perto dela, botou a bolinha de golfe para cair. O que ela fez? Foi lá, pegou, botou no ovo. É parecido, mas assim, ela não deve nem ter parado para raciocinar assim, caramba, com um pensamento mais flexível, assim, gente, será que isso aqui realmente é meu ovo? Peraí, tá com peso diferente, uma textura? Não. Ela foi lá, automático, totalmente automático. Simplesmente pegou e trouxe. Mais automático que o programado ali racional. Bem mais. Porque às vezes acho que o analítico ainda pode ter uma seleção de inputs, né? Que faz parte também de um coisa analítica, né? Por exemplo, nesse caso da gansa, se ela animal não tem pensamento analítico, né? Ele só tem roteirizado. Mas vamos supor que a gansa tenha. Quando ela levasse a mão, ganso nem tem mão. Quando ela levasse a pata até a bolinha, ela ia ver que a textura era diferente do ovo dela. Então, ela não ia buscar. Então, você já tem a seleção de input que é analítica, que não é flexível. Né? Mas, ele o analítico acaba sendo um pouquinho mais diferenciado do que o roteirizado, mas também ele não te permite ter ideias novas. Né? Mas, enfim, depois dessa definição do pensamento analítico versus o pensamento flexível, chega nessa ideia que ele chama, né, um pensamento de cima para baixo, um pensamento de baixo para cima, e eu estava tentando entender o porquê de cima para baixo e de baixo para cima. Eu não consegui entender essa ideia. Eu criei para mim uma explicação, não sei uma teoria. Não sei se é correta, você vê se você carimba ela, se você fala que eu falei bosta, né? Pode ficar à vontade. Eu pensei o seguinte, você tem de cima para baixo, de baixo para cima. É como se o de cima para baixo ele fosse o seguinte, você já tem em cima, é como se você já tivesse uma estrutura montada, e embaixo é como se você tivesse os pedaços separados. Ou até como eles veem o cérebro, né? Porque o pensamento flexível é originado ali de uma parte mais oculta. É como se fosse de baixo para cima também. Eu pensei mais no estilo assim, de cima para baixo, porque o de cima para baixo você sai do todo, digamos assim, e chega no caso particular. Né? Então, você tem uma rota
que faz esse caminho. Se você sai do todo, você segue uma rota, você chega num caso particular, seja um caso A ou um caso B, dependendo da rota que você tomar. Mas se você pega a rota do caso A, você nunca vai chegar no caso B. Entendeu? Sim. Você sempre vai chegar no caso A. O outro caso é o contrário. Você tem embaixo as peças separadas e você vai subir com essas peças para montar o todo. Para montar. Só que você pode fazer isso de várias formas diferentes, dependendo de como você encaixa essas peças. Então, às vezes você precisa de uma certa criatividade para montar. Pensa num Lego. Você precisa de criatividade para montar, mas você não precisa de criatividade para desmontar. Então, Verdade. Só que, tipo assim, isso foi uma viagem da minha cabeça, e só para tentar entender o que ele estava querendo dizer de cima para baixo, de baixo para cima. Você pode pensar também nisso na parte, sei lá, mais profunda, mais oculta do cérebro, mais inacessível, para uma parte mais externa e vice-versa. Para a parte mais externa. Eu cheguei a pensar também, por exemplo, integração de sistemas, a gente sempre vai pensando em abstrair, né? Quanto mais alta a camada, mais abstrata. Mas aí, se fosse isso, seria o contrário, né? Seria de cima para baixo, porque o pensamento flexível ele é abstrato, né? Ele não é uma coisa detalhada a nível técnico, é uma coisa roteirizada. Seria o oposto, então não se aplica nesse caso. Ali você teria que... mas é só uma mudança, né, de direção, né? Só uma questão vetorial. Isso aí é fácil de resolver. Mas aí tem essa. Aí depois dessa definição, ele começa a apresentar um monte de experimentos interessantes. Inclusive ao longo do livro ele faz isso, eu acho interessante. Ele mostra, assim, experimentos que foram feitos na parte da psicológica, na parte médica, para entender o cérebro. E ele cita também, ele faz alguns testes com o leitor, ele propõe testes ao leitor também, para você ver na escala ali que ele propõe onde você cairia, né? Aí ele bota a proporção da população que atingiu aquela numeração. E também alguns testes de raciocínio. Você achou curioso que sempre o resultado que dava mais gente dava sempre 67%? 67%? É mais ou menos isso. Assim, era sempre assim, a maioria dava em 2/3 e o outro 1/3 era dividido entre um extremo e o outro extremo. Ele deve ter carteado isso aí. Não, ele bota diferente. Não, isso pode indicar um certo tipo de tendência. Né? É interessante. Né? Se eu cheguei a fazer os testes, eu não lembro os resultados. Eu fiz de alguns. Mas ele bota teste de lógica lá também, né? Não é teste de lógica, teste de raciocínio, né? Para ver se é flexível, para ver se você é doidão, né? Lá no final ele faz isso. Ele faz isso mesmo. Aí esse teste eu fiquei com medo de fazer, que eu fiquei com medo do resultado. Não, gente, Deus, não sei, não isso eu não vou fazer, não. Mas teve uns que eu achei muito da hora, que você quer citar algum em específico? Eu lembro, agora veio de cabeça, foi esse do doido mesmo. O meu caso nem é um teste, mas é assim, uma parte que ele comenta na hora que ele vai falar do ponto de vista. Ele fala um pouco da ideia do ponto de vista, onde ele faz aquele teste do xadrez, aquela ideia do xadrez, de colocar o dominó sobre o xadrez. Não sei se você lembra dessa parte, que ele explica o seguinte: você tem um tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez, se eu não me engano, tem 64 casas, né? Que é 8 na vertical, 8 na horizontal. E ele pega um dominó e ele fala: olha, o dominó ocupa 2 casas. Então, se você pegar 32 dominós, você consegue tampar todo o tabuleiro de xadrez. Né? Ok. Então, se eu tiro 2 casas, eu vou baixar de 64 para 62, continua sendo um número par. Então, eu continuo podendo encher ele com todos os dominós, né? Porque vai continuar sendo um número par. Só que aí ele tira de propósito 2 diametralmente opostos. 2, né? Ele tira e fala, pronto, tampa aí para mim com os dominó. Aí a pessoa não consegue. E passa a ser impossível você cobrir as 62 casas que sobraram com os dominós. Ele pede para a pessoa, fala, então, mas tudo que eu te falei é verdadeiro, então por que você não conseguiu? Né? Um pensamento analítico, ele não consegue resolver esse problema, né? Se eu vir e perguntar, por quê? Se eu vou enchendo o caso de 2 em 2, se eu tirar 2, eu tenho que conseguir continuar enchendo, né? Continua sendo um número par. Só que não dá, porque
no fundo, essas não eram as únicas regras que regiam o sistema, né? Acontece que quando você tem um dominó, quando você vai encher casas, né, você sempre, obrigatoriamente, você, com um dominó, você cobre uma casa branca e uma casa preta por vez. Você não consegue cobrir 2 casas pretas ou 2 casas brancas, é sempre uma casa branca e uma casa preta. Quando você tira 2 casas brancas ao mesmo tempo, ou 2 casas pretas ao mesmo tempo, você desbalanceia o número de casas brancas e pretas. Aí acabou. Aí você já não consegue, você matou uma regra básica do jogo, você não consegue cumprir ele mais. Só que é uma regra básica que não é trivial de se imaginar. Né? Ela não é. Você olha para um tabuleiro de xadrez, tirei 2 casas, ok, isso aí. Só que aí não funciona mais. Então é um exemplo de tipo assim, de você só saca o problema do jogo, né? Quando você pensa um pouquinho fora da caixa e vê que não, pera, tem mais regras que estão aqui envolvidas nesse jogo, eu quebrei uma sem perceber. Né? Que é o mesmo que ele mostra também naquela parte que ele vai fazer dos pontinhos. Tem uns pontos lá, como é? Eu não lembro direito. Tem que preencher, né? Eles têm que preencher com quatro retas, se não me engano, 4 retas, né? E o macete era que em momento nenhum ele falava que você não podia sair da área, né, deles. Só que ninguém pensa nisso. O pessoal só pensa dentro da área ali, não tem, é impossível você fazer com 4 retas. Se você sair e volta, você consegue preencher com 4 retas. Ele faz até a brincadeira, né, que você literalmente pensar fora da caixa, né? Você está fora da caixinha. Ele até ele faz essa brincadeira de palavras. Mas aí, voltando lá para a parte inicial, né? Fui lá para frente, né? Elástico. Isso vai acontecer, elástico, exatamente. Não Elástico. linear. Isso aí. Aí ele tenta explicar também como surgiu esse pensamento elástico, né? Ele diz que é mais presente nos seres humanos, pode ser que tenham também na natureza em alguns momentos, em alguns animais, para sobrevivência. Então, por exemplo, alguma coisa fez os nômades, ou melhor, os nômades não, o nômade mesmo, né? Que ele é mais expansivo, ele vai indo para outros lugares para conquistar outras posições, né? O que fazia ele sair dali, além de ele poderia, se ele achar um lugar bom, ele pode ficar ali para sempre. Só que tem que ter essa capacidade exploratória, porque na natureza é muito comum que haja alguma coisa diferente, nova, mais uma vez, e imprevisível, e você tem que saber se adaptar. A adaptabilidade também é uma coisa muito importante que ele aponta, né? Por isso que ele fala que a gente tem que ser flexível para saber agir a adaptabilidade. Inclusive, logo, não sei se você vai comentar essa parte, mas logo no começo ele comenta da parte da era glacial, né? Acho que era glacial, se não me engano. Eu não lembro qual era. Era que basicamente falou que, tipo assim, se não fosse essa capacidade de adaptação e de... Ele ia morrer. E de, às vezes, também desbravamento, né? Assim, de procurar, tipo, aquela área estava ruim, o cara procurar outras áreas melhores, o ancestral, né? Possivelmente a gente não estaria aqui hoje em dia. Aquele cara que ousou sair para ficar conhecendo outros terrenos foi o que soube dizer: aqui não tá bom, para lá eu lembro que tinha alguma coisa, vamos lá. Aí essa foi o pensamento flexível, né? Não sair da zona de conforto dele para sobreviver. Aí daí que começou a evoluir, né? O ser humano em cima do pensamento flexível. Aí ele tenta explicar também, ele diz que, como o paralelo com a gente agora, né, na situação atual. Ele diz que faz parte da natureza humana, né, tentar arriscar, né? Ele diz que normalmente os jovens tendem a arriscar mais, até porque eles estão mais propensos, ainda tem mais energia, eles podem arriscar. Tem tempo. Pessoas tem tempo, a pessoa que já está mais ao término da vida, ela também tem que sobreviver, obviamente, mas ela já não tem tanta energia, ela tem que ficar mais parada. Aí é por isso que normalmente os mais jovens também têm pensamentos mais flexíveis, né? Tem outros motivos que ele vai falar mais adiante, mas esse é um deles. Aí ele vai explicando, né, e ele tenta também explicar como que surge esse pensamento, né, de onde vem, o que é pensar. Aí ele começa até a definir o que é pensar. Aí a melhor maneira de explicar é pensar ou criar. Você
cria alguma coisa, você cria uma ideia, você está conversando consigo mesmo, você está pensando para criar uma solução para alguma coisa, para resolver um problema, para não seguir um roteiro, muitas vezes, né? Uhum. Até por isso, né, que ele também vai falar de insight mais adiante, mas quando a gente está parado assim, em atividades muito rotineiras, sem muito foco naquilo, você está fazendo que já está tão mecânico no teu cérebro, já está tão estabelecido, que você já vai estar executando, né? Por exemplo, você vai lavar a louça. Você lava a louça várias vezes, então você praticamente nem pensa mais, o piloto automático já está agindo. O E meu é nesse pensamento momento, flexível só atua na hora de lavar a louça, porque eu vou escolher, sempre vou escolher uma música para eu poder escutar enquanto eu estou lavando louça, e nunca é a mesma. é, É só e nisso, o resto é tudo você não automático. pensa, é, que aí justamente você está no automático ali no lava-louça, você está fazendo as outras coisas no automático, o teu cérebro está ali, tá mais, já sabe o que executar ali, é nesse momento que você consegue mudar o teu foco para o teu pensamento flexível. Então, assim, por exemplo, quando você está andando na rua ou está indo para o trabalho, que é uma coisa que você faz todo dia, aquele percurso, acontece muito comigo, é um dos momentos que eu mais raciocino, né? Que até eu gosto de ler nesse período, que aí quando eu saio do metrô, eu fico pensando no que eu li. Aí nessa que eu tô andando, eu já sei o que é pra fazer, né? Meu cérebro vai estar indo sozinho ali. Ah, já entra no trabalho, passa o crachá, sobe a escada. E aí vem várias ideias na cabeça, né? Vai raciocinando o que eu posso fazer, o como. Justamente Uhum. nesses momentos em que a gente está mecanizando, deixando É. o foco separado, né? Dessas atividades racionais roteirizadas. Por isso que o pessoal fala que um ótimo momento para pensar é quando você está tomando banho, né? É, Tá ou no tomando banho, trono. você resolve. Esse também é bom. Esse também é Trono bom. também. Às vezes você tem a sua atenção roubada pelo que você está fazendo, né? Pode ser um pouco mais catastrófico Depende. do que o normal. É, Mas se é. for assim, a parada mais de boa, Mais light. ô doido, meu filho, Tá você resolve o problema de 3 corpos da gravitação universal. O bom. problema é que você É levanta e mesmo. esquece. Esse que é o problema. Às vezes você Já levanta e aconteceu muito. esquece. Mas o banheiro é um ótimo lugar para poder pensar nas coisas. É. E E é uma também. sensação muito ruim, né? Quando você esquece, assim, você está tendo uma ideia muito boa. Nossa, Aí nem não fala. sei, é interessante, né? Eu não sei nem descrever, mas é como se tivesse, você sente um negocinho lá dentro, ali, querendo piscar, né? Porque você Uhum. sente que uma área do teu cérebro está ativa, aí de repente a ideia some. Aí você, caraca, cadê? Já separou tudo, né? Duas, Quebrou a ponte lá que ele fala é, mais adiante. duas vezes, em 2 momentos que acontece muito comigo é o seguinte: primeiro, para quem não sabe, eu gosto de escrever coisas. Né? Hum, Tenho um livro publicado, mas a gente vai falar dele mais para frente. Então, tipo, a arte da escrita é uma criação constante, né? Tipo assim, o tempo inteiro você tem que estar pensando em muitas coisas, porque você tem que pensar que você não pode se fazer igual a todo mundo, você tem que ter a sua uhum, particularidade, até também você tem que pensar como leitor também o que o pessoal vai querer ler e tal, enfim. Só que eu fico muito puto comigo mesmo quando acontece esse tipo de coisa. Às vezes eu estou, sei lá, fazendo alguma coisa, uhum. andando na rua, por exemplo, ou sei lá, enfim, estou fazendo alguma coisa que eu não tenho acesso a nada que eu possa escrever naquele momento e vem Aí, aquela ideia aham. genial na sua cabeça, assim, ó, tal. Ai, Você vira e fala, porra, isso vai virar um best-seller. Você é, fica com aquela ideia na sua cabeça, passa 5 minutos, você descuidou, você parou sumiu. de pensar naquilo, sumiu. É, Ela não volta mais. foi embora. Ela Fechou ali não a volta ponte. mais. Uma outra coisa também que aconteceu comigo bastante era quando eu ainda morava em Belo Horizonte, eu tinha uma bandinha. Eu tinha, não, né? Não era minha, mas assim, eu tocava na bandinha. E de vez em quando eu gostava de tentar compor alguma coisa, compor alguma música, compor um Hum, negócio assim. Eu não tenho o melhor dos ouvidos, mas brincava de compor e tal. E às vezes eu tava, sei lá, tava deitado, tava no ônibus, eu tava na universidade e via algum riff, algum trecho de música maravilhoso na minha cabeça. Brotava hum. assim, eu ficava cantando aquele trem e tava falando, ó, pô, legal, vou chegar em casa, vou pegar o baixo, tentar achar as notas e escrever na partitura. Quando chegava em casa, não lembrava de mais nada. Não sabia nem. Ah, Já é. perdi muito riff bom desse jeito. Ai, que sacanagem. Mas, enfim. Mas, tipo assim, o bom é que querendo ou não, um exercício criativo, né? Então, tipo assim, isso tudo, É, essa parte da criatividade toda é mais ligada ela ao é.
É exercitável também, né? Você consegue Ele é praticar, totalmente, de ele certa é forma. totalmente ligado ao pensamento flexível, porque o analítico ele não cria nada do zero, né? Tipo assim, ele faz É, conta, ele não cria nada do zero. Então, tipo assim, é um jeito de exercitar o pensamento é. flexível Na dessa parte forma. lá que ele fala, né, o libertando o cérebro também, de onde vêm as novas ideias, ele fala um pouco da meditação, né? Sim. De como que a gente pode chegar nesses pontos de Uhum. exercitar, né? Para a gente ter mais insight, né? Sim. Não sei Eu se a voltaria o parte. mesmo, né? Esse negócio de tipo, Uhum. eu tenho uma ideia e sumiu. Aí depois de tentar resgatar essa ideia, não sei se Não vem igualzinho, não. conseguiria, né? Tá, não vem igual. Pode vir Mas pelo menos vai vir com parecido. mais frequência. Verdade. Tem uma parte também que ele fala que o processamento do pensamento analítico, ele é feito no Uhum, seu consciente, né? Então, é uhum. uma coisa que você tem controle, basicamente, né? Tipo assim, uma coisa que você tem controle, é um negócio mais racional. O processamento, entre aspas, do seu problema flexível, ele se dá no subconsciente. Então, não é uma coisa que, apesar de ser possível de você exercitá-lo e fazer ele acontecer com mais frequência, coisas assim, não é uma coisa que você tem total controle, né? Ele está ali no seu subconsciente. Isso. Mas você consegue fazer coisas que nem a Raquel já até comentou de meditação, coisas assim, para poder ativar ele mais fácil, né? Tipo assim, desbloquear ele É, mais fácil. Ele dá vários exemplos. Ele dá um exemplo bom que é a respeito acho que é necessariamente do sono, ou quando a pessoa está descansada, que ele também. fala das horas do Uhum. dia, né? Você É, vai me ajudar melhor nessa parte, a lembrar direitinho. as horas do dia é Ele fala, relacionada à biologia da pessoa, né? Que cada uhum, um tem o seu momento criativo, né? Tem gente que funciona sim, melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, à noite. uhum. E não É, só a biologia, também o ambiente. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver uma família e ele é responsável por acordar o filho, executar as coisas ali na parte da manhã, e levar o filho para a escola, e mesmo ele sendo bom de manhã, aquele período da parte da manhã ele está ocupando tudo com um raciocínio mais o não flexível, né? analítico. O analítico. E aí ele estava Uhum, fazendo aquelas coisas mais roteirizadas. uhum, Mas sim. ele fala, né, dessas outras maneiras. Eu acho interessante quando ele fala de como a internet, como o computador, né, celulares têm atrapalhado muito nesses insights também, Verdade. né? Que a gente precisa estar em um momento calmo, isso é verdade. Ou sob pressão, ele também diz que tem situações que algumas pessoas trabalham melhor sob pressão. Existe isso. E na pressão que a pessoa consegue focar ou fazer essa conexão com a parte do inconsciente e vir uma ideia boa, mas nem sempre Uhum, também acontece. é. E aí ele fala, né, uma realidade, a gente tem celular hoje em dia, a gente tem que trabalhar, né? Muitas vezes eu tenho que ficar com o WhatsApp ali, o WhatsApp web, né, no computador aberto, e as pessoas esperam muitas vezes as respostas instantâneas, né? Como a gente está conectando cada vez mais, deixando as coisas mais rápidas, as pessoas também passam a cobrar mais por isso. Uhum, Só que para ter esses insights, a gente tem que ter um momento de calma e de mais foco, assim, né? Sem uhum, interrupções, né? O que o celular faz muito. sim. Fica ali aquela mensagem piscando. Mas eu acho também que tem essa parte da tecnologia também, ela contribui negativamente. O meu ver, Uhum. tipo assim, que às vezes nem tanto é questão tipo do WhatsApp Web, coisa de mensagem, porque isso aí, às vezes, isso aí você bota o negócio no silencioso, você desativa, você despluga da internet É, e tal, o acontece. problema é, o problema Aqui, é a questão, né? A culpa não é da tecnologia, a culpa é de como a gente trabalha com a tecnologia. exato, o que eu ia Como falar o é, tipo ser assim, humano a se. questão é É, que a tecnologia, em muitas coisas, ela facilita demais o acesso a certas coisas e você não precisa pensar. Que nem é, um exemplo corriqueiríssimo hoje em dia. E às vezes a pessoa nem está com pressa. Você pede a pessoa para fazer uma conta de mais, ela faz uma calculadora. é verdade. Pede a pessoa para fazer uma conta de multiplicar um negócio simples, a pessoa faz na calculadora, sabe? Totalmente dependente. E às vezes, tipo assim, a pessoa pensa, não, a tecnologia está aí, tem que usar e tal. Eu falei, não, eu concordo com você que tem que usar, mas tem que desembolar a sua cabeça também. O problema não é você fazer conta
na calculadora ou no celular. A questão é você não saber fazê-la na mão. Às vezes é esse o problema, tipo assim, porque ali na mão, claro que esse é o exemplo da conta, é um exemplo muito assim, muito superficial, mas a ideia é tipo assim, é você terceirizar a necessidade de pensamento, de pensar, sabe? Assim, você quer resposta rápida, você não quer pensar em cima daquilo, então você Aí você recorre à não exercita tecnologia. você não exercita o teu pensamento flexível, você fica ali no racional só, né? Isso. Roteiro, vamos lá, Google, pronto, É. nem pensa. Quando pintar um problema que não tem na internet, aí você está travado. Aí já Aí era. você tem que usar o flexível, mas aí você não está exercitando, vai ser mais difícil de conseguir isso. É. Pois é. Aí já Mas era. eu quis falar isso da tecnologia, né, que atrapalhando os insights, porque hoje em dia com home office, para quem já Uhum. fazia o home office, eu acho que foi mais tranquilo, mas eu acho que a partir do ano passado todo mundo teve esse impacto, mas uma grande parte das pessoas, né, teve que aprender a trabalhar em home office. Aham. E tá, no trabalho também tem interrupção, às vezes as pessoas iam até você, sim, mas acho que é mais fácil, a pessoa entrou, abriu a porta, viu que você está ali concentrado, ela vai ficar mais sem graça de te interromper. Uhum. Agora, você estando em casa, a natureza você quer, vou ligar e dane-se. Ou mandei mensagem, a pessoa não respondeu em 5 minutos, vou lá e ligo para a pessoa. E se Uhum. interrompe, a pessoa pode estar no fluxo ali, ainda mais em, por exemplo, meu trabalho em engenharia, tem que ter foco, tem que ter criatividade, né? É. Raciocínio. Aconteceu também essa semana, não era home office, mas era no trabalho, estava numa reunião, e quando eu estou na reunião, eu gosto de, quando é coisa importante, né, tem que ter esse raciocínio em conjunto das pessoas, usando o raciocínio flexível, pensamento flexível, para gerar novas ideias para resolver os problemas. Uhum. E aí teve uma situação que uma pessoa me mandou mensagem no WhatsApp, eu não olho o celular enquanto eu estou em reunião, acho desrespeitoso. A Uhum. pessoa liga, eu não atendo, estou em reunião. Mais uma Aham. vez, não gosto de interrupção, a não ser que seja muito, muito urgente, né? Dependendo da pessoa. É. E aí a pessoa entrou na reunião para me tirar da reunião para resolver um problema, e o problema era muito simples de se resolver, sabe? Nossa. Isso foi muito ruim. Aí eu Total sem voltei assim, noção. quando eu voltei, caraca, já não lembrava mais, assim, perdi o Ah, insight, não, né? acabou. Então, Já era. é, Já era. então, nesse caso, foi tecnologia também, porque a proximidade gera isso, a ansiedade gera uma ansiedade maior. Aí, É. enfim. Ah, mas nesse caso aí, se não tivesse tecnologia, a pessoa ia ter te tirado da reunião da mesma Eu forma. acho que ia ter tirado de qualquer maneira. Ia ter tirado de primeira, nem ia ter mandado mensagem primeiro, Nem porque ia não ter ia ter mandado essa mensagem. opção. Né? Então, ou seja, de qualquer É, forma, ele ia lascar a sua reunião de qualquer jeito. é, Porque às vezes, porque o cara não parou 5 minutos para tentar pensar no problema, resolver o problema. pois é. Né? Tem Acontece. eu lembrei de uma citação agora, de um filme. Tem um filme que chama, na verdade, agora eu não lembro se foi no filme ou se foi na série. Enfim, em alguma das mídias que trouxeram partes da vida do Winston Churchill, da Hum, primeiro-ministro da Inglaterra, eu não lembro se foi no filme, porque tem um filme dele muito bom que chama O Destino de uma é, Nação, que isso eu até não deu vi. o Oscar de melhor ator para Gary Oldman. Gary Tem Oldman biografia dele, eu quero ver. tem várias, né? Hum, Esse filme deu o Oscar para o Gary Oldman de melhor ator. Ele interpreta o Churchill no filme. Esse filme eu vi, é muito bom. Ele conta os primeiros hum. dias do Churchill como primeiro-ministro, durante a Segunda Guerra lá. E o Ah, filme termina com aquele discurso famoso dele que abre esse raio do Iron Maiden, sabe? O filme isso aí. Eu conheci pelo termina Hitchhike, pela com ele verdade. fazendo esse discurso. Muito bom, É. excelente o filme. Só que tem também na primeira temporada de The Crown, a série da Netflix, Uhum. né, que trata da vida da Rainha Elizabeth, que a primeira temporada ele é o primeiro-ministro. É um Winston Aham, Churchill fantástico. primeiro-ministro. É. Então eu não lembro em qual dos dois que eu vi isso, mas ele vira e fala que em toda a vida diplomática dele, ele nunca viu um assunto importante ser Hum, resolvido com mais de 20 minutos. Em mais de 20 minutos. hum. Então, tipo, É. só que era aquele 20 minutos, tipo assim, para Do tudo, insight. vamos pensar sobre o Isso, problema. isso, exatamente. Então, tipo assim, vão deixar a mente trabalhar. Então, aí É. você, às vezes, é isso que a pessoa precisa, né? O pensamento, o flexível, ele exige isso, né? Flexível. Esse, entre aspas, essa bolha
que você uma boa, algo para isolar, né? que você se isola de todo o resto e pensa em cima É. daquilo ali. Você tenta desligar até o seu consciente, né? Já que Hum, o pensamento, o flexível, está mais ligado ao subconsciente, você tenta até desligar o seu isso aí. consciente para tentar desenvolver alguma coisa. O cara do livro, ele cita até, é claro que eu não vou recomendar isso, eu espero que o YouTube não me dê strike, mas o cara do livro comenta até de drogas. Mas ele dá alternativas, ó. Ele, ele quer ser democrático e falar de tudo. Então, É, então ele acaba falando isso. Mas não usem. Façam esse, Não, ele façam, fala, olha só, se façam esse você se favor para sentir, vocês mesmos. se você praticar gratidão todo dia, se sentir feliz, né? Que sim, a vida tem gente que está na miséria, literalmente, né? Mas sempre tem alguma coisa que você pode ser grata ali dentro. Uhum. Então você tentar praticar essa gratidão vai fazer bem para você e vai dar uma sensação semelhante à das drogas. Então, você não precisa usar drogas. Não precisa. Você consegue ter seu autocontrole. Mas ele de fato, ele fala disso, né? Fala que as drogas fizeram bem em alguns casos, para algumas pessoas para terem ideias, né? Alguns testes foram feitos, né? Que a pessoa que estava ou drogada ou sob efeito de álcool Uhum. tinha mais pensamento flexível, mas em compensação o lado racional dele estava muito prejudicado. É, E tem situações que a gente precisa do lado racional e o lado de roteiro, né? Em especial quando a gente está tendo que uhum. fugir ou sobreviver. Sim. Então, se o cara saísse ali daquela sala de controle, porra, o cara fica doidão, não sabe onde tá, É. pode se Não, machucar, pode machucar outra pessoa. você não pode ficar o tempo inteiro só no flexível, você precisa do É, equilíbrio entre todos, né? ele Cada dá um tem seu uso, né? o balanço ali, né? Não adianta você Exatamente. potencializar um e perder o outro, né? É, Não adianta você fazer isso. e Uhum. também falando de atividade, né, no cérebro, bem, o estudo do cérebro, né, a parte mais rica tem sido nesses últimos séculos aí, né? Mas acho que até o século passado eles ainda achavam que enquanto a gente não estava pensando, o cérebro não estava ativo. Fato. Você fica sem pensar nada. Então, o teu cérebro não está funcionando. Aí foi nesse momento que começaram a fazer alguns testes e tal, que viram que existe muita atividade no cérebro, inclusive enquanto você não está pensando. Que é Uhum. exatamente esse processamento de tudo que está acontecendo ao teu redor. Por isso que ele fala Sim. que o acesso a muita informação faz mal nesse sentido, porque, caramba, tudo, ó, eu tô num quarto aqui agora, meu cérebro na realidade tá olhando, aqui do lado tem um ventilador, podia estar ligado, aqui tem um telefone aqui do lado, pode tocar, vai me atrapalhar, mas eu assim, eu conscientemente não tô pensando nisso, mas pode ser que ele Não, esteja pensando, mas né? está trabalhando. É Sem contar isso. também que o cérebro, não é Ó, cérebro. é, Enfim, é, sem contar também que, além disso tudo, ele tem que dar conta de todos os movimentos involuntários que o seu corpo está fazendo. isso, O tempo inteiro. Você exatamente. está respirando, seu coração está É, batendo, ele tem esse monte de. Só se ele está essas duas. Mas tem mais um monte de coisa que está acontecendo. é. E o seu Tem até cérebro um tem que dar conta capítulo que delas. ele fala sobre bloqueios mentais e filtros, né? Uhum, Justamente como que a gente faz isso de maneira inconsciente e consciente, muitas vezes. uhum, Né? Então, cada um tem a sua maneira, né? Por exemplo, para eu ter o meu pensamento flexível, tem que tentar me isolar do mundo. Então, reduzir a quantidade de coisas que o meu cérebro está focando, para poder tentar jogar atenção ali na ponte para fazer com o pensamento, com a parte inconsciente. Aí eu boto música, uhum. eu boto aquele ruído branco, né, também, que na verdade é um som que parece que está dentro do avião. Um som Ah, sei. contínuo. Mas Som contínuo é muito bom para isso. eu prefiro música, esse tipo de som me É, perturba. No meu caso, me piora. é, Aí eu prefiro piora, música. pois é. Que a música ela deixa no estado relaxado também, né? É. Aí nesse contexto também, lembrando que ele fala muito da dopamina no começo do livro. Qual que é a importância da dopamina, né? A dopamina é o que nos faz ficar felizes e motivados, né? A continuar na missão. E Uhum. ela existe justamente para isso, para você não desistir, né? Em termos de sobrevivência, você tem que ter uma motivação. Se não fosse dopamina, se você não tiver dopamina, vai ficar deitado na cama o dia inteiro, né? A pessoa que está Aham. deprimida, ela tem deficiência de dopamina. Mas, em compensação, quem tem muita dopamina também fica obsessivo. Ele Tá. citava o exemplo de uma moça que era
pintora, eu não lembro exatamente o exemplo, tá? Mas ela era pintora, ela estava com algum problema de movimento na mão, ela não estava conseguindo mais pintar, que ela tinha alguma deficiência. Aí eles foram resolver o problema com dopamina, aplicando dopamina nela, ela começou a melhorar a deficiência e voltou a pintar. Aí esse tratamento foi se prolongando e ela começou a pintar mais e mais e mais. De repente a casa dela estava toda pintada, tinha coisas pintadas no quarto dela, todo folha, tudo solto. E ela não dormia pintando. Então, aí que perceberam que podia ser dopamina. Aí Deu como uma tiraram a overdose de dopamina, dopamina. é, é interessante, né? Que ela dá uma motivação. Então, Uhum. não sei como é que faz, né? Assim, de repente, quando a gente precisar estudar ou fazer um relatório, em vez de eu tomar café, Não, eu prefiro não tomar nada. Eu prefiro... é, formei, graduei e tal, tudo, sem nem tomar café. Então, sério, porra, tomei tô de café. boa. Café eu Ah, também. não, eu não consigo. Tipo É. assim, quando eu comecei a graduação, eu comecei nessa de... Eu, na verdade, nunca fui muito fã de café. Mas comecei Aham. nessa de café também. Só que aí eu comecei a passar mal. Aí eu tô assim, Hum, quer saber? Eu não sabia, eu sério. não fui médico, não fui nada. Só que eu tô assim, a única Hum, coisa diferente que eu comecei a ingerir foi café. Então eu vou parar com ele. Pronto. E foi tipo assim, eu tomei café por um mês durante minha graduação, depois nunca mais. Ah, que bom. Era até engraçado quando eu já estava mais no final, mas tipo assim, mestrado e tal, doutorado, essas coisas. Uhum. Que sempre o pessoal na universidade, depois do almoço, eles têm mania de tomar café, né? Até para interagir um pouco, conversar um pouco. Eu sempre ia, só que eu nunca tomava. Eu só ficava de boa conversando. Todo mundo tomava, menos eu. Aí o pessoal até virava para mim e perguntava, vai tomar café? Não, eu falei, não, eu não gosto de café, não. Eu falei, eu não gosto de café, não, tô de boa. Aí te isolaram. O pessoal olhava, nossa, você não gosta de Que café? pessoa estranha. Como é que você formou em física sem tomar café? Eu falei, eu formei em física É. estudando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ficava acordado tomando água. Boa. Tomando água e lavando o rosto. Era É, só assim. Até quando depois eu desisti de estudar de noite. Falei, vamos estudar de dia mesmo. é melhor. Mas no começo De funcionava novo, bem. né? No começo Você tem que ver funcionava bem. quando que. Você tem que se conhecer, ver quando que tem um pensamento flexível e ajuda nesse processo de É, aprendizado. é. O meu é de manhã também, de manhã. É uma parte da tarde, não depois do almoço, que depois do almoço fico com sono por causa da comida, né? O Depois sangue do desce almoço muito. é pesado. Mas ali umas 3 horas volta o pico. Umas Uhum. 2h30, 3 horas, aí vai até umas 4 e tantas, 5 horas, aí eu começo a ficar com fome. Aí fome me interrompe. Aí tem que comer. Mas É. sim, a alimentação é importante para isso também. Uhum. Eu tive uma época que eu estava condicionado a estudar à noite, porque eu não Hum. tinha aula de manhã. Ah, entendi. Querendo ou não, à Parava. noite é muito mais tranquilo do que de dia. Né? À noite é uma Aham. paz. Então, na minha casa, estava todo mundo, quase todo mundo dormindo, coisa, então eu gostava de estudar à noite. Estudava até umas 2 Uhum. da manhã. Dormia até às 11, então, tipo, eu não tinha manhã. Eu tinha tarde, noite e Uhum. madrugada, não tinha manhã. Aí, hoje em dia, não, hoje em dia eu me forcei a voltar a acordar cedo. Então, como hoje em dia eu acordo às 7 da manhã, durmo 11 mais ou menos, então eu Uhum. preciso estudar de manhã. De manhã. É, Aí, é. mas acaba que funciona bem. Assim, adaptei, né? Assim, depois Ah, é bom. de forçar, Uhum. adaptei e não tem nada a reclamar, não. Amanhã é bonita Mas também, é. assim como a noite. Aí continuando também na parte de. Só voltando, na verdade, quando a gente estava falando Sim. de como que o ser humano chegou a ter esse pensamento flexível, né? E por que que isso foi favorecido ao longo da evolução. Uhum. Ele até diz que fizeram teste com algumas mulheres em época de ovulação e constataram que elas têm preferência a parceiros criativos. Então, isso é Eu algo lembro já disso. intuitivo, né? Você vê que a natureza já impregnou isso na gente. Uhum. Obviamente, a época de evolução é a época que a gente está pronta para mais propícia a receber, né, do acesso com a prole. Aí é ali que a gente começa a preferir mais os parceiros criativos. Nos outros momentos, isso não tem tanta importância. Mas no Uhum. período de ovulação, eles preferem os parceiros criativos. Eu lembro que ele comentou Interessante. isso mesmo, que mudava um pouco o estilo, entre aspas, Perfil. o perfil da procura, né?
em Tá à procura. relação ao período de ovulação e tal. Eu lembro que ele comentava Interessante, isso né? mesmo. Só É. vou deixar um adendo aqui, escritores são bem criativos, tá? Pô, Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. olha só, gente. É porque é de exatas, né? É, o pessoal acha, não, exatas é racional, não funciona. Não, eu sou escritor e músico. É. Boa. Aí ele fala também de pessoas com déficit de atenção, que elas têm vantagem evolutiva em determinadas situações, que elas são tratadas muitas vezes como problemas, né, de certa forma, né? Não Uhum. é nem legal falar problema, né? Não é politicamente correto, mas as pessoas É, tratam como se fosse dessa maneira, né? Tipo, ah, a sim. pessoa é especial, tem que botar numa escola diferenciada, né? Ou que tem alguém que sabe lidar com a pessoa que não tem a, né, capacidade de concentração. Mas elas têm vantagens evolutivas em diversos cenários. Aí, produtos inovadores, né? Como elas divagam muito, chega num ponto que alguma ideia chama a atenção deles, né? Então não é que eles divaguem tudo, tem coisas que chamam a atenção que eles são muito bons. Uhum. Aí eles são bons para essa questão de produto inovador, porque eles pensam fora da caixa. Então, até às Sim. vezes é bom ter uma pessoa dessas na tua empresa, que ele vai fornecer ideias alternativas. Ele não vai chegar lá, não vai ser capaz de fazer um relatório técnico sobre algum estudo. Mas pelo menos as ideias ali ele vai conseguir elaborar e vai conseguir desenvolver alguma coisa. Uhum. E eles também são mais flexíveis nesse sentido, né? Tem a cabeça mais aberta, eles não seguem algum padrão. Mas aquelas em que demandam concentração, por exemplo, a agricultura, eles não são muito bons, né? Então aqui é um Uhum. paralelo entre os nômades e os sedentários, né? Os sedentários são os Uhum. que estabeleceram a agricultura. Então tem Aham. essa saber conhecer, né, o perfil de cada pessoa. É. O cara com déficit de atenção, por exemplo, né, que chama de TDA, né, DTA, uma coisa assim. É. Acho que é DTA. Eles não têm eles têm a capacidade de, né, não sei nem se é certo falar que não tem a capacidade, mas, enfim, eles têm certa dificuldade em se manter numa atividade única por muito tempo, né? Eles É, não conseguem. eles Eles não ficam conseguem, às vezes são bored com muita inquietos, né? facilidade. Não É, sei qual que é. Não, isso. não sei, eu não conheço ninguém assim, não que eu saiba, então eu não sei É, eu também descrever. Mas, não. enfim, eu sei É, na teoria apenas. teoria, né? Então, o cara não consegue. Então, tipo, aquele pensamento lógico, né, o racional, ele não É. processa muito bem. Porque muitas das vezes precisa do cara ficar ali marretando aquele negócio para ele conseguir cumprir aquele coisa. Por outro lado, como o subconsciente dele está livre, leve e solto, né, porque ele pensa em muitas coisas ao mesmo tempo, esse Uhum. tipo de coisa, ele consegue bolar essas ideias alternativas, ideias diferentes, É. muitas das vezes inovadoras, e até bem melhores do que geradas por pensamento analítico e coisas Uhum. assim. Inclusive, eu acho que o livro até dá um exemplo, acho que é de um matemático, não é? Nessa Eu acho que parte. sim. É. Acho que ele dá exemplo. É o cara de uma mente brilhante, não é não? Que ele dá o Isso, exemplo. exatamente. É Eu ele mesmo. esqueci o Ele nome mesmo. do É, matemático que coisa aquele é. filme. Agora também não vou conseguir achar aqui. Enfim, assistam Uma Mente Brilhante. Acho que o E cara, vocês vão entender. É. acho que é o que? O Russell Crowe, né? Que é o ator? Acho que é o Russell Crowe. É o interessante que a gente está falando que é numa parte matemática, né? Então as pessoas pensam, poxa, mas acabou de falar que matemática é mais racional e não é tão flexível. Mas aí era uma Ah, situação diferente, né? Pois é, não é seguir o roteiro, né? não, Ele eu está falei que eu. inventando o roteiro, ele inventou Isso, os roteiros, isso. aí é diferente. É. Isso, o que a gente falou do pensamento é exatamente o que a Raquel falou, né? O que a gente falou do pensamento analítico ser matemático é esse, ele segue uma sequência lógica de operações, né, para transformar uma Uhum. ideia em outra. O que esse cara, esse matemático está fazendo é que nem a Raquel acabou de falar brilhantemente, é criar o roteiro, E né? criou o É roteiro. criar a sequência de passos. Isso é pensamento É. flexível. A criação da parada é o pensamento flexível. Esse cara já ganhou, acho que ele ganhou prêmio, esse matemático, eu não lembro. O livro conta a história dele mais ou menos, e tem o filme. Fica aí mais uma indicação É, de filme. é um bom exemplo. Aí no livro também ele fala significado de palavras, né, da parte linguística. Sim, essa Como parte que eu a achei muito gente fera. vê, como que a gente vê uma imagem, associa uma palavra
e como que aquela palavra em diferentes contextos também, você tem que pensar na frase inteira para de fato entender qual que era o significado daquilo. E Uhum. como que tem a interação do lado esquerdo e do lado direito. Porque antigamente eles também achavam que o lado direito não fazia nada, assim, era o lado mais burrinho, entre aspas. O Aham. esquerdo que fazia toda essa parte dos processamentos matemáticos, etc. Só que aí eles começaram a ver que o lado direito já tem essa parte mais relacionada que eles chamam a emoção, né? E é o pensamento flexível também. Então, no caso da leitura das palavras, o banco de dados da palavra está no esquerdo, mas também no direito nessa busca por contextos. Então, por exemplo, eu falo. Agora tem que pensar alguma coisa de duplo sentido. Qual era o exemplo que ele tinha dado lá? Não usando o pensamento flexível, mas o racional, né? Copiando o exemplo que ele deu. Ah, eu não vou lembrar de Ah, cabeça. tá. Vamos usar um exemplo simples. Barata. Uhum. Barata, você pode pensar um animal barato ou alguma coisa que está barato, né? Sei lá, não tá De caro. preço. Uhum. De preço. Aí, se você botar num contexto maior, aí você começa a associar, ah, tá, então é do preço, não é barata animal. Uhum. Ou até quando fala alguma piada, né? Alguma coisa com duplo sentido. Sim. Aí se associa o lado direito. Aí eles até dizem que pessoas que têm alguns danos no lado direito não entendem essas piadas ou essas associações de duplo sentido justamente porque não tem o outro lado. Ah, não, Aham. tem só o lado esquerdo, que é o lado Ele não mais. consegue fazer um bom filtro do significado da palavra, né? Isso. Ele comenta essa parte, né? Que é tipo, quando você ouve alguma coisa, alguma palavra, o seu Aham. cérebro não lembra exatamente qual lado, você vai lembrar melhor. É. Aquele lado, ele automaticamente já pega todos os significados possíveis daquela palavra. E aí É. você tem filtros, né? O seu cérebro tem Uhum. filtros, sistemas de filtros que vai Uhum. selecionando o significado que você precisa, né? O Isso, significado que você exatamente. precisa para ajustar naquele momento, naquela frase, naquele contexto e tudo mais. E tem também um outro caso que ele cita, não sei se ia comentar na sequência, que é o de aprendizado de outras línguas. Ele fala por que E você tem uma língua, por exemplo, o português, apesar de ser uma das línguas mais difícil. difíceis do mundo, Uhum. né? Tipo assim, para a gente ele é totalmente natural, né? Tipo, Uhum. você fala, você não precisa pensar, ele é totalmente automático. Uhum. E quando você está aprendendo uma língua diferente, às vezes você já está aprendendo ela há muito tempo e você ainda conversa travando, você ainda conversa, tipo assim, catando É. palavra, catando significado, catando as coisas para você conseguir montar a frase direito. Ele comenta nessa parte que é o seguinte, que a língua portuguesa para a gente, no caso dele, ele fala, acho que é da língua inglesa, né? Porque ele é americano, acho que ele é americano, sei lá o que ele é. Enfim, a língua dele. Mas para a Uhum. gente seria na portuguesa. Ele fala que, tipo, como você já está imerso naquilo, você escuta português para tudo quanto é lado, você nasceu naquele meio, todo mundo fala Uhum. português, você lê português para tudo quanto é lado, então aquilo já está tão processado assim que já está no seu subconsciente. Você não precisa pensar para falar, né? Então, tipo, o negócio é automático. É totalmente automático. O significado já vem tudo, você já filtra o que você quer, você já fala, vai naquela coisa. Já quando você está aprendendo uma língua nova é diferente. Você não sabe todos os significados de todas as palavras, você não sabe toda a gramática, você não está imerso naquele meio. Então, você precisa raciocinar. Aquela língua ainda está no seu consciente. Então, você precisa ir lá, raciocinar, selecionar uma frase, selecionar outra e tal, juntar os três. Você tem que fazer toda essa conta no seu cérebro para você conseguir montar uma frase. Por isso que É. dizem que a melhor forma de você aprender língua é literalmente mudando para o país onde a língua é falada, né? Porque você vai É, estar porque imerso naquele meio, memoriza, então. né? E É. vai para o inconsciente. Uhum. E é interessante, né? Porque até quando você de fato fica imerso, e aquilo vai para o teu inconsciente, você pode até ficar um tempinho sem falar, e quando você voltar, no começo vai ser difícil, mas você pega muito mais rápido. Uhum. Sim. É um processo parecido, né? Apesar de ser mecânico, é andar de bicicleta. Você aprendeu de andar de bicicleta quando era ali mais jovem, Você não parou de andar de esquece. bicicleta por vários anos, você vai voltar no começo, vai ter um pouco de equilíbrio ali perdendo, mas rapidinho você pega de novo. Uhum. É Acho que porque isso você jogou funciona com nadar, com natação também. natação, é Funciona com natação também. interessante, né? Uhum. Isso aí o negócio já está É. realmente cristalizado no seu cérebro, né? Você só É. precisa Aí outro ponto pegar. interessante que ele jogou, né? Que é chamado de
functional fitness, né? Você aí chega até a ser um pouco de autoajuda nesse caso, né? Mas você aprender a saber para que você serve, entre aspas, né? Então, por exemplo, eu estava citando um exemplo de um cara que estava tentando escrever uns livros, que ele sempre tinha sido muito bom na vida dele, e ele julgava que que ele era um dos melhores de todos, que a vida dele estava perfeita, que ele estava casado, estava com filho, estava indo tudo muito bem. Uhum. Aí ele, não, agora eu vou lançar o livro, né? Perfeito, aqui o meu livro nessa área e vai dar certo. Não deu certo. Uhum. E aí ele tentou Flopou, outro e não como deu dizem a certo. Ele não galera. teve, não teve vendas boas, começaram a rejeitar, não queriam. Aí ele ficou triste, né? E aí ele começou a pensar, pô, que tal eu tentar fazer um livro de uma outra maneira? Então, já tô vendo que eu funcionalmente não me ajusto àquilo que eu tinha inicialmente programado. Agora Uhum. vamos achar uma outra função para mim, né? Ainda na área literária, mas com Aham. algum outro approach. Aí nessa nova função dele, ele se deu bem. Uhum. Então, ter essa consciência também é importante para os insights. Sim. Não adianta, se você não tiver numa posição em que não combina contigo, com a tua personalidade, o insight não vai vir, vai ter o bloqueio. Então você tem que Uhum. se ajustar ali dentro, ver qual que é a melhor situação, que aí você vai começar a ter um fluxo maior de ideias. Sim. É abandonar a versão da mudança, né? Porque o cara aí, basicamente, é tipo Exato. assim, não tô dando certo aqui, vou ter que mudar, vou ter que fazer outra coisa e vou ter que me adaptar a ela. Então, tipo, ele podia tentar ficar É, batendo cabeça a vida inteira naquilo, achando que aquilo é o certo, e não ia dar muito bom para ele, né? é. Gostei muito também da parte que ele fala das pessoas experientes versus pessoas novas, né, numa determinada área. Das Hum. pessoas, ou até criança, né? Muitas vezes, alguns testes, né? Eles fizeram com pessoas que eram adultas e com crianças para uma determinada atividade e a criança se saía melhor que o adulto. Caramba, que adultos burros, ou que crianças superdotadas? Não. A criança É tem uma cabeça porque muito doida, filho. é porque conforme a gente vai avançando na idade, a gente vai criando o nosso banco de dados de ideias pré-existentes. Acho que Uhum. ele chama de cognição dogmática, né? A gente começa a assumir que aquilo é verdadeiro, né? Baseado nas nossas experiências. Sim. Aí ele levanta aí uma flag, né? Ó, tem que tomar cuidado. Você não pode usar sempre isso como a única maneira. Você tem que se manter flexível. A criança ou a pessoa que é mais ou menos recém-formado, ela está mais no gás, ela está mais aberta a novas ideias, né? Uhum. Então, ainda essa pessoa também pode ter resultados muito bons. Sim. Ele estava falando Ela não tem um arcabouço de ideias já estabelecidas, isso, então ela precisa criar novas, né? ainda Criar as até delas. citaram exemplo, uma situação numa cidade, ou melhor, num hospital. O médico-chefe estava numa viagem, e aí depois ele voltou e fizeram uma estatística, né, do número de mortes, enquanto o cara estava na viagem e o quanto o cara não estava. Quando o cara estava fora, acabou que as mortes foram menores, não era assim por outras questões. E a Uhum. conclusão é que o pessoal que era mais novo, que estava trabalhando ali sem ser com esse cara experiente, estava mais aberto a outras alternativas, né? Aham. Eu não sei se E vocês aí todos já viram House, né? Ou você. o House é Muitas vezes foda. você tem que ser criativo pra caramba, cara. Você tem que tentar de várias coisas ali, ainda mais quando o cara tá numa Uhum. UTI da vida, né? É. Isso aí é bom para dar isso aqui. Esse livro vai ser bom para dar para galera de Hum. empresa que contrata, para ver que nem sempre Isso. experiência é uma coisa. É aí, pessoal, tem que Às dar. vezes você tem que contratar uns inexperientes também, porque Mas senão. muitas vezes ele tem pessoas que são especialistas nisso, né? Em levantar perfis para as pessoas, não somente Uhum. perfil técnico, mas de personalidade. Às vezes a pessoa que é mais determinada, é mais flexível ali, que é mais pronta à conversa, às vezes é mais favorável do que uma pessoa que tem aquelas ideias fixas ali, que acha que sabe É. tudo. Uhum. É, e cá entre nós são as piores de lidar. Esse tipo de pessoa. Exatamente. Aí ele fala que o cérebro da criança, né, no caso de criança em si, além de não ter ainda muita base, ela primeiro eles criam quando a criança nasce, tem a ideia de motora, né? Tanto que, não sei se você já acompanhou,
Você tem algum sobrinho, alguma coisa, não? Tem uma irmã 8 anos mais nova. Então, talvez, não sei se você vai se lembrar, né? No começo, quando ela era bebezinha, a primeira coisa Quase que o 8. bebê faz, né? Ele começa a sorrir. No início ele não tem nenhum, faz movimentos aleatórios. Aí ele começa a sorrir, aprender o sorriso. E aí, eventualmente, ele É. começa a olhar os dedos, assim, Acho que é mexer. por volta dos 3 meses, 4 Três meses, ele meses, começa a rir, isso. alguma coisa assim. A rir, se mexer. É. Então, primeiro é a parte motora, depois a parte de sensores, né? Uhum. Sentidos. Aí ele começa a olhar, ele começa a mexer nas coisas, sentir. E aí, depois da parte motora, é a ideia, noção de 3D. E aí, depois dessas situações mais instintivas, que ele começa a pegar essa parte executiva mesmo, que é de absorver os conhecimentos. Uhum. Então, por isso que nesse período você ainda não tem um filtro, não tem um bloqueio. Ele está aprendendo muito. Então, criança fala o que vem à cabeça. É engraçado. Criança é um É bicho engraçado engraçado. demais, Criança é porque um a bicho criança é engraçado. sincera, né? Criança É. é um bicho engraçado. Aí vai falando. Mas isso é bom para essas situações inovadoras também, né? Às vezes a criança fala que é uma coisa interessante. Uhum. E é interessante o esporte também, né? Estava até tratando isso com o pessoal. Eu, por exemplo, meu exemplo particular, né? Já vou à praia há muito tempo fazer bodyboard, assim, bastante tempo. Mas eu nunca me preocupei com técnica. Então eu Uhum. faço de qualquer jeito. Vai lá, desço na onda, beleza. Aí agora que eu decidi fazer escolinha para me acertar. Aham. E tem muita coisa assim que eu tô com aquele vício errado que eu aprendi errado, eu me ensinei errado. E para você Uhum. perder esse vício é difícil. É. E é justamente por causa dessa cognição dogmática aí. Eu fiquei com Uhum. aquilo na cabeça. Olha, eu fiz aquilo muito tempo, para mim aquilo é o certo. Aí Uhum. os caras falam, não, não é. Aí você olha pro lado da criancinha lá fazendo direitinho. É. Aí você se sente mal, caraca, eu sou muito ruim, cara, que até criança fala, não, porque ela tá aprendendo agora, tá começando do zero e ela já E aprendeu o certo. por isso que é bom muitas coisas. Fala que é bom você ensinar muita coisa para criança, né? Porque elas, além Uhum. delas aprenderem rápido, elas não esquecem mais. Então, tipo, É, é muito verdade. bom toda criança, tipo assim, que puder, né? Claro, que tiver condição, fazer um curso de línguas, fazer um curso de algum esporte, aprender a tocar algum instrumento, essas coisas assim, Isso. porque vai desenvolver a cabeça da criança pra caramba, né? Uma vez eu vi, não lembro onde, mas era uma pesquisa que mostrava que Uhum. crianças que estudavam música tinham um desempenho melhor em matérias da escola, matérias escolares em geral, Ah, legal, legal. principalmente Uhum. parte de exatas, né? Porque querendo ou não, música é contagem, né? É, Então, música é contagem, basicamente uma frequência. matemática, né? Então, Uhum. tipo, mostrava que a criança Legal. que estudava música, ela tinha Facilidade. desenvolvimentos melhores em outras disciplinas, né, acadêmicas. No entanto, seria até interessante, eu não sei se é projeto, se não é, então eu já ouvi falar isso algumas vezes, mas sou muito rápido, de colocar aulas de musicalização no ensino fundamental da rede pública, coisas assim. Ah, eu Então, acho muito importante. seria uma Tinha que boa, ter, seria com uma boa, certeza. acho que tinha que ter, É, tinha que ter. né? E não são coisas caras, assim, às vezes você compra uma flautinha de R$ 2, já é uma coisa muito boa para o aluno. É. Pô. Pode ser que com a flauta de R$ 2 você cague a percepção dele de nota, porque elas são todas Ah, desafinadas. verdade. Aí vai naquilo que eu caí, né? Naquilo que eu falei, o cara vai aprender errado. É, Verdade. mas uma flauta doce profissional não é tão cara, não. É barato. Ah, ok. Você não precisa dar uma guitarra Fender para o menino, você pode dar Uhum. uma flauta doce, né? É, Já é suficiente. Um instrumento de percussão, um teclado, é. escaleta, né? Que é um tecladinho pequenininho assim que funciona na base do sopro, é tipo R$ 100, cento e poucos reais. Né? Hum, Então dá para o menino brincar com isso tudo aí. Música é uma coisa muito boa para todo mundo, além de relaxar a cabeça, desenvolve também quando você está aprendendo. Então, legal. é. Mas aí, acho que para resumir bem o que a gente falou, né? A gente Uhum. pontuou vários pontos aí do livro. Sim. Ele deixa uma frase na parte, não lembro agora qual que era a parte exatamente, mas é quando ele está falando das doutrinas militares, né? Que às vezes são muito fechadas, né? A pessoa segue aquilo e acaba não sendo muito racional, e que isso gerou alguns problemas nas guerras, né? Esse exemplo da guerra de Yom Kippur,
que dava para ter agido antes, não agiu, porque eles não usaram o pensamento flexível, eles foram mais seguindo o roteiro, né? Uhum. E aí a frase que ele deixa no final é: a dificuldade não está nas novas ideias, e sim em fugir das velhas que se ramificam. Aham. Né? Perfeito. Então, muitas vezes a gente fica atrelado a essas ideias antigas e acaba ignorando as ideias novas, Uhum. sendo que elas que podem trazer as soluções para os problemas, né? Às vezes é a ideia nova que vai te salvando. É. Isso aí. Muito É, bom. a gente apontou os principais pontos, né? A gente conseguiria falar aí, continuar falando a noite inteira ou tarde, É, na hora que a pessoa está ouvindo aí. basicamente, dependendo da pessoa do nível de interesse da pessoa no livro, ela nem vai ler mais, porque a gente já deu spoiler dos capítulos tudo. É verdade. Já falamos de tudo. Mas não, leia, o livro é bom. O livro é É bom, bom, a é bom, dá leitura. para ler. O livro é legal. O livro é legal. É, Leiam que é bom. Fizemos aqui um merchan grátis muito pro, bom. pro É, livro. me Muito bom. love, me love, love. É, E eu vi que o livro é recente, né? Você não é sabia. 2018. 2018, 19, né? De certa forma. Foi lançado em 2018, acho que lá fora. É, Aqui eu aqui, pelo que não eu tô vendo, é sei. 19. Acho que 19, né? 19 aqui. É. Então é isso mesmo. 2019. Livro novinho. Saiu do Eu vi. forno agora. É. Aproveitem. Como 2020 não aconteceu, então é praticamente Isso, ano certo. passado. 2020, nunca nem vi. É. Nunca nem Não, vi. não, que isso. 21 também vai ficar parecido, pelo visto. Mas o pior é que Não 2020 eu vai não, ter show, né? o pior é que 2020 eu não posso. Claro, teve todos os seus problemas, não posso reclamar demais, não, porque eu consegui conquistar muita coisa em 2020. Então, Ah, sim. Ótimo. não foi um ano, tipo Bem, assim, todo perdido para mim. foi um ano que fez a gente usar bastante pensamento flexível, né? Ô, doido. Ô, se teve. Exatamente. É, Fiquei puto porque não teve show e nem Comic Con. nem corrida. Vamos ver esse ano. Rock in Rio já É, não tem mais. não tem, sacanagem. Rock in Rio já não tem mais. Vamos lá, vamos ser flexíveis. Agora o Épica marcou show no Brasil em dezembro. Ah, não vai, não. Esquece. O Épica marcou show no Brasil em dezembro. O Knockfest também do Slipknot está marcado, não tô acreditando, não. Mas aquela Mas aí coisa eles têm que ser flexíveis também. Não sei se você acompanhou o que o Download fez no ano passado, eu achei muito interessante. que ele Eles fizeram, passou shows antigos, não foi? mas era assim, com comentaristas e era ao vivo com outras pessoas comentando ali, tipo, do lado. Ah, É tá. como se fosse. É uma live, né? Uma live na hora do show. E aí eles vão fazendo, mostrando entrevistas com as pessoas que fariam o show e Uhum. parte de algum show remarkable, né? Lá no download dessa pessoa. Ou se a Aham. pessoa não tiver no download, ou a banda, né? Em algum outro local. Uhum. E era interessante que o pessoal ia comentando, então você se sentia um pouquinho lá, né? Não lá completamente, a sensação é bem diferente, mas Eu confesso que eu não foi curto muito, eu bacaninha, não curto não muito foi essas chato, coisas, não. não. Eu nem assisti, Por nem exemplo, dei esse ano ideia. o Nightwish vai fazer o show virtual deles. Estou Uhum. pensando em comprar, até para dar um apoio. É, E até as ano, bandas grandes estão tocando, né? ano passado teve Comic Con online, né? É, Só que eu, assim, eu vou na Comic Con, mas eu não gosto dos painéis. Eu gosto de andar pela hum, feira, curtir os sim, cosplay e tal, é, essas paradas. é, E, tipo, uma é, Comic Con online é basicamente não só tem, painel que você vai só assistir na sua painel. casa. Então, assim, caguei. Caguei. Eu É, comprei a credencial porque como eu vou desde 2015, eu tenho todas lá em casa. Tá? Tipo assim, comprei para ter, até porque eu achei ela bem bacaninha. E tinha um kit lá que te garantia, que te dava um moletom, uma outra camisa. Eu falei, vou comprar esse trem aqui, porque pela primeira vez a Comic Con tá fazendo algo a preço justo. Então eu vou, hum, vou comprar esse trem. Mas não assisti nada do evento, porque falei, mas depois eu leio mais rápido. é verdade. Depois eu É. leio. Então, tem Mas o alguns, show tem que ser legalzinho. tem algumas bandas que eu acompanhei, alguns shows online, que não escuto muita banda japonesa. Muita não, né? Hum, Escuto umas quatro ou cinco, tal, mas escuto essas quatro ou cinco muito. E ano passado elas racharam de fazer show online. Tipo assim, teve a que eu mais escuto, que é o é. Bandmade. Só ano passado, acho que elas fizeram 4 shows online. E esse ano já fizeram mais Ah, um, tá vendo? sabe? Muito legal. Só que no Japão já tem show com plateia. Desde o ano passado. Ah, tá voltando, né? Desde Vou novembro. pra lá então.
Ô, doido, por isso que eu estou estudando japonês. Primeira oportunidade. A gente fala inglês lá? Mas é um inglês muito ruim, tá? Ai, meu Deus. Nossa, é um sotaquezão bizarro. Dá para entender, Ah, mas um sotaque muito, muito forte. Porque eles não têm muitos fonemas que o inglês tem, né? Então eles têm que adaptar para os fonemas deles, então aí fica meio a diferente. adaptação aí do cérebro. Você entende, rola uma flexibilidade, sabe? Enfim. Então, é isso? Fechamos? Então, acho Sobre que o o livro? nosso... Como que é? Pode pombo, né? Que eu falei, agora nem lembro. Eu falei, já esqueci o negócio, gente. Você botou um apelido no nosso podcast, que é Pode Era Pombo. pode pombo, né? Pode Pombo. Ficou da hora. É. Gostei Ou bastante. pombo cash. Pombo cash ou pode pombo? O pessoal Também escolhe. funciona. Bota aí, votação, vai lá. Escolhe aí. Au. Minha gata tá me atacando aqui. Tô vendo. Tô vendo. Vendo não, tá escutando, né? Tá ouvindo? Tô ouvindo aí. Fala pra ela que não adianta, ela não vai receber cachê. Você não vai. Ela não vai receber cachê. Não adianta. Não. Ela pode continuar tentando, mas não vai. Não vai rolar. Talvez. Mais pra frente. Enfim. Então, fechamos por hoje. É isso aí? Fechamos por hoje, pessoal. Então é isso aí, galera. Essa foi nossas impressões e um pouco um resumo, né, desse livro Elástico, do Leonard Milodinov, sei lá, enfim, chamem ele do que... Leozinho. Foi dele. Leiam o livro é da hora. O livro é bom, tem muito a acrescentar. E é isso. Antes de terminar, só gostaria de agradecer novamente a sua atenção e pedir novamente para deixar aquele like, deixar aquele inscrito, compartilhar com seus amigos esse vídeo. Vamos fazer todo mundo ler esse livro, porque o livro é foda. E se tiverem sugestões de livros também, podem colocar. Isso. Nós vamos tentar fazer essa resenha. Sei lá, tentar fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, mas de vez em quando nós vamos trazer uns livros bacanas aqui para vocês. Tá certo? Então é isso, galera. Valeu, até mais. Semana que vem estamos aí de novo.